Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal, mais um outro vídeo dessa série de perguntas que está no meu Telegram. Quem quiser colocar perguntas, entre no grupo Perguntas Oficial Luciano César. Você espera reabrir o grupo está fechado, você coloca sua pergunta lá e deixa lá, e o dia que eu conseguir eu chegarei para responder, tá? Então vamos direto ao assunto. Nós vamos falar então agora a pergunta 486, né? Angelita, terapeuta holística. Olá, ela responde, praticamente é uma resposta. Será um mundo novo em que teremos tudo como acesso a casa, saúde, estudo, infraestrutura, carros, turismo, transporte, e entre outras todas as coisas que nos foi tirada. Com certeza terá também escolas, ensinos liberados, né? Faculdades, alguma coisa bem diferente da atual, com outros ensinamentos, evidente, e você poderá escolher com o que quer trabalhar. Exatamente, a Angelita falou uma resposta e ao mesmo tempo é uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Muito bom. Nós vamos ter, como é que vai ser o futuro, seria a pergunta, como será o futuro das coisas que acontecerão, né? Na verdade é isso que vai acontecer. A gente vai ter acesso a todos os melhoramentos para a nossa vida, casa gratuita, energia gratuita, e tudo que você imaginar vai ter um pouco, escolas, tecnologias médicas. Nossa, vai ser muito bom mesmo, vai ser uma coisa maravilhosa. Até eu estou muito feliz com as coisas que virão, né? Vai ser a extinção da pobreza, a extinção das favelas, a extinção de trabalhadores escravizados. Os trabalhos serão feitos em torno de 3 a 4 horas por dia, nem isso às vezes, né? Para que as pessoas tenham também a condição de ter mais lazer, conseguir ir num parque, fazer alguma coisa. Então, tudo isso vai ser trazido aqui. Mais lazer, uma semana com bastante tempo livre para a pessoa estudar o que gosta, estudar artes, música, canto, dança, encontros. Vai ser uma coisa muito boa, porque tudo isso foi tirado da terra, porque os que dominavam a terra até então não queriam que isso acontecesse, porque eles queriam que nós fôssemos massa de manobra, né? Escravos, né? Então nós não somos escravos, a gente conseguiu já chegar num nível espiritual, só que eles não nos deixavam. E agora, com a saída, com a retirada dos malignos, a gente vai voltar a ter tudo isso que a gente sempre quis, tá? Eu vou responder uma pergunta que não está aqui no grupo, que fala assim, até uma pergunta bem inteligente, né? Que diz assim, é sobre a origem do homem. Eu tinha falado que Deus teria criado o homem, seria uma criação de Deus, digamos, do Criador, vamos chamar assim, não seria Deus, mas o Criador, né, a fonte infinita. Então seria uma criação da fonte, né? Ou depois que eu falei uma vez que eles teriam tido aquela queda da humanidade, né, que foi falada pela teosofia de Helena Blavatsky, ou então a segunda hipótese, que seria partir direto do Homo sapiens e se transformar através dos Anunnaki. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos como que isso aconteceu, da criação do homem e a nossa origem, né? Eu confesso a vocês que eu não tenho assim todos os detalhes dessa história. Eu estudei muito, tem um livro da Fraternidade Branca que explica direitinho sobre isso, né? Até eu esqueci o nome do livro, eu tenho o livro aí, eu li várias vezes, eu até dei curso sobre esse livro há um tempo atrás. E eu vou falar assim, existem duas vertentes, tá? Isso aqui é complicado, porque esse assunto é muito complicado. Em primeiro lugar, que a Cabe Escura tirou da gente todas as nossas verdadeiras origens, né? Para que a gente não tivesse origem, não tivesse a sabedoria dessa origem, e com isso a gente continuasse sendo manipulado através das falsas histórias e da falsa ciência que eles nos colocaram, tá? Então a falsa ciência ensinou um monte de coisa, que a gente veio do macaco, né? Darwin, aquela história toda, né? Não é verdade. Então eu vou falar primeiro a corrente que é dos mestres ascensos, da grande fraternidade branca, que vem da teosofia de Helena Blavatsky, né? Em torno de 1800 e pouco lá na Rússia. Depois teve outros movimentos como Ponte para a Liberdade, Movimento I Am, Summit Lighthouse. Então eles falam assim que o ser humano, digamos, teria sido
criado pelo Criador, né, como uma forma perfeita de vida, que isso há milhões de anos atrás, e ele veio evoluindo, só que ele tinha um nível muito elevado. A prova é que a gente vê Matusalém, outros tinham uma vida muito longa, eram seres mais elevados. Até que a Terra teve uma queda, né? Eles chamam a queda da humanidade com a chegada dos retardatários e dos anjos caídos. Então esses seres que eram muito evoluídos, que eram muito, digamos, espirituais, divinos, eles de certa maneira caíram, né? Caíram, então, uma das quedas do homem que teve foi com a chegada dos anjos caídos que se infiltraram por toda a terra e fizeram que toda a humanidade caísse em termos de espiritualidade, né? Tem o livro de Enoque, que foi retirado da Bíblia também, que é um livro que futuramente vai ter que ser reintegrado à nova Bíblia, que vai ser, porque essa Bíblia que está por aí, ela não é a verdadeira ela foi ocultada dentro do Vaticano. Então a nova Bíblia vai ter que ter os registros do livro de Enoque. Inclusive a Bíblia da Etiópia é a única Bíblia que existe da religião da África, Etiópia. Ela tem o livro de Enoque dentro da Bíblia cristã, né? O livro de Enoque. Então, o livro de Enoque fala que os anjos estavam lá embaixo na montanha, né? E Noé estava em cima da montanha com os seus familiares, né? Então os anjos lá de baixo tocavam tambores, cantavam músicas altas, tomavam bebida alcoólica, comiam muito açúcar. E as filhas de Noé e aquelas descendentes daquela região de Noé ali ficavam olhando lá para baixo da montanha. Que vontade de descer a montanha, que vontade de descer a montanha para entrar na festa lá dos anjos caídos, né? Assim está no livro de Enoque, né? E aí Enoque disse assim, quem descer a montanha não subirá mais, né? E aí, só que uns lá eu não me aguentei, eu vou lá e vou lá, porque tem uma festa, tinha música alta, né? E desceu um, aí não voltamos mais, desceu outro, desceu todo mundo, ficou só Noé com a sua família, e todos os que estavam, digamos, a vila de Noé, né? Desceram a tal da montanha e foram se juntar aos anjos caídos, né? Então mais ou menos houve isso. Hoje, isso é uma simbologia também, né? O homem era elevado, ele caiu, se juntou aos anjos caídos, ele caiu a sua frequência e se tornou um homem mais primitivo. Aí entraram os Anunnakis, né? Fizeram aquela retirada do DNA, que nós tínhamos 12 hélices, então aí fecha bem com a história do Zacarias Sitchin, né? Nós tínhamos 12 hélices, vieram os Anunnakis, retiraram 10, nós ficamos com 2, ficamos só com o instinto de sobrevivência e trabalho, bons para ser escravos, para trabalhar nas minas dos Anunnakis, né? E aí então depois a gente vem evoluindo, agora novamente nós vamos restituir as 12 hélices que nós temos e nós tornaremos divinos com todo o potencial que nós temos. Eu confesso para vocês que é uma história muito complicada, mas em um certo momento eu vou tentar trazer isso com fotos, com vídeos, ficar agora em poucos minutos assim, eu não sei se eu consigo falar tudo, mas assim, resumindo, para ter uma ideia, não teve nada de macaco, evolução do homem, né? Não teve nada, mas porém os Homo sapiens, né, eles foram construídos, Deus construiu, digamos, Deus trouxe o ser humano divino. Vamos entender assim, porque eu também não sei os detalhes disso, ninguém sabe, né? Deus construiu o ser humano divino, espiritual, com longos anos de vida, com todas as hélices completas do seu DNA, com potencial gigante, né? Aí o ser humano foi caindo, até se juntar aos Néfilins, os anjos caídos, e ele caiu como estava aqui, né? Ele caiu num estágio que a Terra estava quase que uma experiência mal sucedida. E os seres lá de cima disseram, olha, a Terra não deu certo, o homem caiu a um padrão de homem das cavernas, né? Então o homem das cavernas, ele veio depois do homem evoluído. Então bem assim fala a teosofia, tá? Eu não estou inventando nada, eu vou falar teosofia, depois vou falar Zacarias Sitchin, tá? Que são as duas vertentes. Eu acredito que essa da teosofia ela faz mais sentido e é aquela que eu acredito. O homem foi criado pelo Criador, pelo nosso Pai, né? Assim como uma imagem e semelhança do mais alto Criador, e aí ele caiu em termos de espiritualidade, se tornou um ser mais embrutecido, mais bruto, né? E depois ele, aí nessa era então entraram os Anunnakis,
fizeram uma confusão toda, aí pegaram aquele ser bruto e trocaram de novo, olha quanta mexida que a gente teve, trocaram o DNA e aí o homem virou o Homo sapiens, né, que era para ser próximo do homem de hoje, porém não com a inteligência que tinha uma vez, né. Então a questão dessa questão é bem difícil de responder, porque a gente não tem os detalhes da coisa, mas os mestres ascensos falam que, repetindo, né, nós somos criados por Deus, perfeitos, maravilhosos, divinos, a gente se juntou com os anjos caídos que vieram à Terra, os retardatários, toda a Terra caiu digamos, num poço profundo. Nessa época, então, Sanat Kumara veio para ajudar a Terra, para elevar e erguer a Terra, e aí depois, só que Sanat Kumara, eu estou querendo juntar alguma história de Sanat Kumara com Zacarias Sitchin, estou tentando conciliar, né? Zacarias Sitchin fala o seguinte, né? Só para terminar, Sanat Kumara. Sanat Kumara, então, que é o ancião de dias da Bíblia, está no livro de Daniel, ele trouxe os 144 mil seres de mundos mais evoluídos para ajudarem a Terra, né? Então esses seres ainda estão espalhados aqui entre nós, que eles também se perderam junto com a digamos assim, a conquista dos anjos caídos, com a sedução dos anjos caídos, com o chamativo doce dos anjos caídos, com que todo mundo caiu na Terra, até os 144 mil caíram nessa conversa dos anjos caídos. Isso está até hoje. Então agora estão vindo pessoas como nós, que estamos despertando a consciência, para resgatar não só os anjos caídos, os 144 mil que caíram com Sanat Kumara, como também nós e nossos descendências aí, né? A história é bem comprida, tem que estudar muito. Quem vocês querem estudar melhor, o Ergon fala muito bem sobre isso, o Júlio Legrazzi fala muito bem sobre isso. Eu não gosto de falar sem foto, né? Eu gosto de mostrar e mostrar foto, então por isso que eu não fiz esse vídeo ainda. Em algum momento eu falei. Mas assim, todas as pessoas por aí falam a linha de Zacarias Sitchin, que os Anunnakis vieram há 450 mil anos atrás, e depois eles acabaram se instalando aí até hoje, e até hoje estão, né? E aí eu pergunto, mas se o homem era elevado e caiu, aonde que fica encaixando essas pecinhas aí? Eu não consegui encaixar todas as pecinhas ainda, porque eu gostaria de comparar aquilo que os mestres ascensos falam e encaixar com Zacarias Sitchin. Eu não conseguia ainda encontrar o elo de um de outro, mas eu fiz um cronograma que há muito tempo eu coloquei no meu Telegram, que mostra todo esse cronograma: a criação do homem, a vinda dos Anunnakis, a vinda de Sanat Kumara, a queda do homem e a nova subida do homem até rumo à escala de... Eu não sei de cor agora, por isso que eu preciso de foto, assim. Eu sem foto eu não consigo falar. Mas enfim, eu dei uma palhinha aí, mas para responder essa questão que é bem difícil, vamos tentar resumir em 3 palavras para não complicar mais a vida de ninguém, que eu acho que eu não fui muito feliz na minha explicação aqui. Então, resumo: Deus criou o ser humano divino, né, com o propósito de vir para a Terra e ascensionar em pouco tempo e tal coisa. Só que nesse meio tempo entraram os anjos caídos, porque eles destruíram o mundo que eles tinham aqui, Maldek e outros locais que eles tiveram conflitos lá, destruíram, e aí Arcanjo Miguel e a turma disse assim: dá uma chance para eles terem um lar para morar, traz os anjos caídos para a Terra aí, né? Esses retardatários de Capela, lá de outros mundos que eles Maldek, não Marduk. E aí eles vieram, só que em vez de eles se contagiarem com o bem dos seres do bem, fez o contrário, eles afundaram os que estavam do bem ali. Aí toda a humanidade afundou até uma época que a gente chama daí Homens das Cavernas, né? Então é bem diferente da história oficial, tá, o que eu estou falando. Então fez literalmente um V, né? Homem divino, entrada dos anjos caídos na Terra, queda da humanidade até a Terra das Cavernas, e aí a vinda de Sanat Kumara, a vinda dos seres dos 144 mil, e começaram agora estão subindo até encontrar o seu estágio divino novamente, um V assim, né, que foi para cá. É difícil de entender, desculpe, eu não estou sendo muito feliz na minha explicação, eu vou parar por aqui. Essa é uma questão muito difícil de explicar se não tem fotos e gráficos e tal. Quem tiver paciência, eu vou tentar colocar no meu Telegram novamente esse gráfico que eu já desenhei, com todos os desenhinhos, com tudo direitinho, né?
e segundo os ensinamentos dos mestres ascensos de Helena Blavatsky da Teosofia, que é um pouco diferente da linha de Zacarias Sitchin, que falou essas coisas que você já sabe, de Enki Enlil e tal, né? Então, eu estou tentando conciliar, fazer algum paralelo entre um e outro, mas ainda não tive tempo de fazer isso aí, né? Acredito que isso que eu estou falando, assim, de maneira bem grosseira, bem bruta, mas ela chega muito perto da realidade. Porque o Zacarias Sitchin, ele não fala desse V, ele fala de uma ascendência linear, que o homem seria o homem bruto, né, das cavernas, ele veio aqui, ele mexeu, deu um up e ele se tornou o Homo sapiens, né? Só que ele pega metade desse V, e eu estou falando o V inteiro, não sei se vocês conseguem entender, né? Imagina um V, tá? Aqui embaixo, quando o homem cai, vira um homem das cavernas, depois ele sobe. O Zacarias Sitchin pegou só esse trechinho aqui do homem das cavernas e transformação dos Anunnakis, a Enki Enlil, e subindo para cá. Então, eu não sei, estou colocando as duas vertentes aqui, a gente vai ter que estudar mais em outro momento, isso não é uma situação conclusiva, mas deu para dar um leve paralelo aí. Sim, foi Deus que criou o ser humano, mas ele criou esse aqui do V, aqui em cima, o ser original, e aí os Anunnakis mexeram de maneira que ele ficasse limitado, para que não tivesse a inteligência que tinha quando ele estava aqui, né? E ficasse limitado, tiraram 10 das hélices das 12, e ele continuou como Homo sapiens, depois o nosso homem moderno, né? Através dessa mexida dos Anunnaki. Então, esse homem moderno aqui não é igual a esse homem que veio com a vinda dos primeiros seres divinos na Terra, né? Mas eu vou parar por aí, porque eu acho que não sei se eu compliquei a vocês a cabeça aí, mas deu para entender, né? Eu prometo que em outro momento eu volto aí com mais explicações. É muito difícil falar sobre isso aqui, né? Bom, gente, deixa eu concluir o meu áudio aqui, então. Bom, então, peço que vocês também se inscrevam no canal, aí, deixem o seu joinha, assistam as lives, estudem. Nós temos que estudar muito. Nós temos que estudar muito, porque a gente aprendeu tudo errado. Até mesmo os livros que a gente aprende, muitas vezes até os próprios mestres ascensos passaram ensinamentos que eram daquela época deles, mas agora já não é mais assim, né? Como coisas que a gente está vendo aí sobre as energias, a ressonância Schumann, eles não sabiam disso, não falavam, então a gente tem que se atualizar. O ensinamento espiritual é algo dinâmico, ele não é estático, né? Então aquilo que a gente aprendeu lá na Bíblia, no Velho Testamento, coisa serviu para aquela época. Agora ele tem que ser atualizado, assim como um programa de computador. Ele não pode ficar estacionado naquela pedra fria lá. Então, bom, espero que eu tenha ensinado vocês de alguma maneira aí, tá? Desculpe, eu vou voltar a esse assunto não está conclusivo, né? Mas estude pelo menos sobre Enki Enlil, que é a parte do V para cima, né? Todo esse processo aqui é de milhares de anos, né? O Zacarias Sitchin fala que os Anunnakis vieram há 450 mil anos, né? E daí para diante. Então, mas essa criação do homem aqui é muito anterior, né? Então, a vinda dos Anunnakis, segundo os mestres ascensos, ela é depois, né, da criação original. A criação original, a queda do homem, aqui vinda dos Anunnaki, né, e nova subida. É complicado, gente, porque eu estou explicando assim 1 milhão de anos, de 1 milhão de anos em questão de 2 palavras, né? Mas eu prometo trazer o meu gráfico, eu vou colocar esse gráfico lá no Telegram assim que eu puder, tá? Compartilhe nosso vídeo e assista aos demais vídeos da nossa série. Deus abençoe todos aí, estamos juntos. Compartilhe.